História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel nos dias atuais. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa Manzábenes. O Papa Manzábenes deu início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 250, após o martírio do Papa Alexandre. No ano de 250, o imperador romano Décio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Alexandre. O Papa Alexandre estava celebrando a celebração eucarística na Igreja Católica de Jerusalém em Israel, nas catacumbas de Jerusalém, quando o exército do Império Romano adentrou dentro das catacumbas de Jerusalém, onde fica a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, e prendeu-se o Papa Alexandre. O Papa Alexandre foi levado ao interrogatório, lá foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Alexandre, a Igreja Católica de Jerusalém se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Alexandre. As exéquias do Papa Alexandre durou-se 7 dias. Passando-se os 7 dias das exéquias do Papa Alexandre e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, no ano de 250, se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Manzábenes da Jordânia. O bispo Manzábenes da Jordânia se tornou-se o 35º Papa da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Manzábenes. O bispo Manzábenes nasceu no ano 160, foi batizado pelo Papa Juliano, foi ordenado ao diaconato pelo Papa Máximo II, foi ordenado ao sacerdócio pelo Papa Narciso, foi ordenado ao bispado pelo Papa Górdio, e assumiu a Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 250, após o martírio do Papa Alexandre. O Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 250, após escolher o bispo Manzábenes da Jordânia como seu novo pontífice, elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. Um desses documentos chegou ao Papa Cornélio da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, e o Papa Cornélio enviou 2 documentos imediatamente para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento, o Papa Cornélio lamentou o martírio do Papa Alexandre, fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem firmes na fé. O segundo documento, o Papa Cornélio, da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do bispo Manzábenes da Jordânia para ser o 35º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, Manzábenes. O Papa Cornélio da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano também elaborou mais 2 documentos e enviou para 2 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento chegou ao Papa Mersunani, da Igreja Católica da Armênia, para que ele celebrasse a celebração de entronização e consagração e iniciação do pontificado do bispo Manzábenes à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O segundo documento, o Papa Cornélio, da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, enviou-se para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio, na Grécia, para o Papa Dionísio fazer a homilia e a pregação da celebração, consagração e iniciação de pontificado do bispo Manzábenes como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. No ano de 250, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel estava reunida para celebrar a celebração de entronização e consagração e iniciação do pontificado do bispo Manzábenes como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. A celebração deu início com os ritos iniciais presididas pelo Papa Meruzani. O Papa Meruzani se apresentou a ele a todos na Assembleia, apresentou os demais papas, apresentou os bispos, apresentou os sacerdotes e apresentou os diáconos e os missionários.
O Papa Manzâmeres deu início ao rito com o sinal da cruz, invocando a Trindade Santa. Em seguida, invocou a todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pedisse perdão pelos seus pecados. Em seguida, se cantaram-se o glória e fizeram uma oração. Após essa oração, deu início à liturgia da palavra. Leu-se uma leitura de um dos livros do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo e, em seguida, leu-se uma leitura de um dos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Em seguida, a palavra foi passada para o Papa Dionísio da Igreja de Coríntio da Grécia. O Papa Dionísio enfatizou a todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e em Israel para permanecerem firmes na presença do Senhor Jesus, respeitando a tradição apostólica deixada desde os apóstolos até eles, respeitando o magistério, vivendo-se os sacramentos, vivendo-se a liturgia, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor na Sagrada Eucaristia, se alimentando-se da palavra do Senhor através das Sagradas Escrituras, seguindo-se os ensinamentos do magistério da Igreja, em unidade com todo o magistério, em unidade com os santos e os mártires, e vivenciando cada vez mais a fé cristã em meio às perseguições do Império Romano e dos levantes dos judeus. Após fazer a sua homilia, a sua pregação, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio da Grécia passa a palavra para o Papa Meresunani. O Papa Meresunani dá início ao rito de intronização e consagração do bispo Manzâmeres como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O bispo Manzâmeres chegou à frente ao altar, se ajoelhou e fez o juramento perante a igreja e a todos presentes na Assembleia. Após os juramentos, o bispo Manzâmeres se deitou diante do altar e o Papa Meresunani fez orações e cantou hinos e louvores e salmos. Após os cânticos e orações, o bispo Manzâmeres se ajoelhou novamente. O Papa Meresunani pegou as Sagradas Escrituras nos pergaminhos, abriu-se sobre a cabeça do bispo Manzâmeres e fez orações. Em seguida, o Papa Meresunani pegou o óleo da consagração, orou-se ao Senhor e em seguida ungiu a cabeça do bispo Manzâmeres, ungiu-se os lábios do bispo Manzâmeres, ungiu-se os ouvidos do bispo Manzâmeres, ungiu-se o coração do bispo Manzâmeres e ungiu-se as 2 palmas da mão do bispo Manzâmeres. Em seguida, o Papa Meresunani da Igreja Católica da Armênia, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio, o Papa Tráseres da Igreja Católica de Éfeso, o Papa Diósio da Igreja Católica de Alexandria, pegou-se as vestes papais e vestiu-se sobre o bispo Manzâmeres. Após as vestimentas, o Papa Meresunani deu início às orações. Após as orações, foi consagrado o bispo Manzâmeres como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Os demais papas, bispos, sacerdotes e diáconos e missionários acolheram-se o Papa Manzâmeres, abraçando-se e beijando-se a mão do Papa Manzâmeres. Aos retornares, após a consagração do Papa Manzâmeres, o Papa Meresunani da Igreja Católica da Armênia dá início à liturgia eucarística. Se apresentou-se diante do altar o pão, a água e o vinho. O Papa Meresunani pegou o pão, elevou-se aos céus, orou e deu graças e colocou na mesa do altar novamente. Pegou a água, elevou-se aos céus, orou e colocou sobre a mesa do altar novamente. Pegou o vinho, orou e deu graças e colocou sobre a mesa do altar novamente. Em seguida, ele pegou a água e misturou no vinho. Elevou-se
ouviu novamente aos altos, orou e colocou sobre a mesa do altar. Continuou-se as orações, se rezou-se o Pai Nosso, e após a oração do Pai Nosso se pegou uma das partes das Sagradas Escrituras em que Jesus faz as orações e as palavras quando Jesus falou para distribuir o pão e o vinho aos seus apóstolos. Após essas orações o Papa Merciani distribuiu-se o pão e o vinho, não mais agora o pão e o vinho, mas sim o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos o tomaram, a comeram e a beberam. Depois de comerem e beberem o corpo e o sangue do Senhor, deram graças ao Senhor e louvaram e oraram. Após a oração, o Papa Merciani passa a palavra para o Papa Manzáberes. O Papa Manzáberes agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém por escolher ele como seu novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém. E parabenizou também a todos os bispos presentes, a todos os diáconos, sacerdotes. Agradeceu ao Papa Cornélio da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por acolher ele como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Agradeceu a presença ao Papa Merciani da Igreja Católica da Armênia por presidir na celebração de entronização e consagração e de iniciação de pontificado dele e do Papa Messubiane. Ele também agradeceu ao Papa Messubiane a presença do Papa Dionísio por pregar na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele, do Papa Manzáberes, e o Papa Manzáberes agradeceu a presença de todos. O Papa Manzáberes passou a palavra para o Papa Merciani. O Papa Merciani agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico de Jerusalém por escolher o Papa Manzáberes como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Merciani agradeceu-se aos demais papas presentes na celebração, agradeceu aos sacerdotes, agradeceu aos bispos e aos diáconos e aos missionários. Agradeceu ao Papa Cornélio da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por escolher ele, o Papa Merciani, para ser o celebrante da celebração, entronização de iniciação de pontificado do Papa Manzáberes. Em seguida, o Papa Merciani passou a palavra para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Corinto. O Papa Dionísio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pelo nome escolhido do Papa Manzáberes para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Agradeceu ao Papa Cornélio da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele para ser o pregador da palavra na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Manzáberes à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Após os agradecimentos, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio na Grécia passa para a palavra para o Papa Merciani da Igreja Católica da Armênia. O Papa Merciani, após os agradecimentos, dá a bênção Bertiobe de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Dá início o pontificado do Papa Manzáberes à frente da Igreja Católica de Jerusalém do ano de 250 até o ano de 266. O Papa Manzáberes manteve todo o trabalho deixado pelos papas anteriores até ele, fortalecendo-se a catequese, fortalecendo-se as missões, fortalecendo-se ainda mais a parte social da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, fortalecendo-se os hospitais de campanha, nomeando novos diáconos e consagrando, nomeando novos sacerdotes e consagrando, nomeando novos bispos e consagrando, respeitando a liturgia em unidade com as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo, respeitando as celebrações do Natal, respeitando as celebrações da Páscoa, respeitando-se as celebrações aos santos mártires, respeitando-se a sagrada tradição, ao magistério e a toda a unidade apostólica da Igreja esparramada pelo mundo. No ano 266, o imperador Galiano do Império Romano deu a ordem de busca e prisão do Papa Manzáberes. O Papa Manzáberes foi julgado e foi sentenciado à crucificação. Após o martírio do Papa Manzáberes, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reuniu e a Assembleia escolheu como seu novo pontífice o bispo Emineu da Palestina no ano de 266 do cristianismo.